Bom, a aula de hoje a gente segue com o metabolismo energético da célula, mas agora nós vamos falar de um processo que é anaeróbico, que é a fermentação. E aí que eu já vou deixar de cara uma dica. Tomar muito cuidado para não confundir fermentação com respiração anaeróbica, tá? Fermentação não é uma respiração, é também um processo metabólico energético, mas é independente da respiração celular anaeróbica, tá? Vamos aqui para o slide para a gente entender como esse processo de fermentação acontece. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que a fermentação ela equivale a mais ou menos uma fase da respiração celular aeróbica, aquela glicólise que a gente viu no vídeo anterior. A glicólise ela é a quebra da molécula de glicose, gerando 2 piruvatos e gerando um saldo de 2 ATPs. Eu estou sempre frisando o saldo, porque são produzidas 4 moléculas de ATP, mais 2 são consumidas. Portanto, o saldo é de 2 moléculas de ATP. Aqui, a fermentação ela é muito parecida. Você olha aí no slide. A glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, passa por um composto intermediário, chamado de acetaldeído, e gera 2 produtos finais aí, né? 2 moléculas de etanol. O que vai mudar da glicólise, lá na respiração celular aeróbica, para a fermentação? É que lá na respiração, o piruvato ele dava sequência a outras etapas para completar o processo de respiração. Aqui não. Aqui, para eu chamar de fermentação, vai haver a glicólise, que é a quebra da glicose, porém o meu produto final, aqui neste caso, é o etanol. E aí encerrou o processo. Não, esse etanol ele não vai gerar outras etapas para aumentar a produção de energia. Isso faz com que a fermentação seja um processo de baixo rendimento energético, quando comparado à respiração celular aeróbica. Por isso que o nosso corpo não pode sobreviver de fermentação. Ele tem que realizar todas aquelas 3 etapas para gerar o máximo de ATPs possíveis. Aqui não. A fermentação ela vai quebrar a glicose e gerar um produto final. Há diferentes tipos de fermentação, sempre ocorrendo a glicólise, a geração de piruvato. O que muda entre elas é o produto final. Se o produto final for o álcool etílico ou o etanol, estamos falando da fermentação alcoólica. Se o produto final for o ácido lático, falaremos de fermentação lática. Se o produto final for o ácido acético, aí a gente vai estar falando de fermentação acética. Aqui nós vamos focar nos 2 tipos que mais são cobrados em provas de vestibulares: fermentação lática e fermentação alcoólica, começando pela alcoólica. Esse etanol é, então, o produto final da quebra dessa glicose. Quebrou a glicose em 2 piruvatos, os piruvatos são convertidos em etanol, pronto, acabou o processo. O saldo energético de apenas 2 ATPs. Quem faz fermentação alcoólica, né? O que os vestibulares mais cobram é para que essa fermentação ocorre, quem realiza, na prática, no dia a dia, né? Onde é que isso acontece? 2 casos principais: produção de bebidas alcoólicas e produção de pão. Normalmente, a cobrança maior é na fabricação de pães. Na bebida alcoólica, utiliza-se uma fonte de glicose, obviamente, que vai ser quebrada, vai fermentar e vai gerar o álcool. Esse álcool é utilizado na própria bebida. Existem as bebidas fermentadas e existem as bebidas destiladas. A cerveja é uma bebida fermentada. Para eu ter um teor maior alcoólico, eu posso destilar esse produto. E aí eu vou ter uma cachaça, né? Eu vou ter uma tequila, eu vou ter vodka e outras bebidas que também são destiladas. Mas todas elas precisam primeiro passar pelo processo de fermentação para gerar o álcool. E depois elas vão ser destinadas aí de acordo com o objetivo do fabricante daquela bebida. Mas essa fermentação alcoólica também é utilizada na fabricação de pães. E aí isso é um dos vestibulares mais exploram. Para que precisa ter uma fermentação para a produção de pão, se o pão não é alcoólico? É porque para a bebida, o mais importante é o álcool. Para o pão, o mais importante é o gás carbônico. E olha, essa é uma dica extremamente importante. Se numa fórmula não ficar claro para você que o produto final é etanol ou ácido lático, observe se há ou não a liberação de CO2. Se houver liberação de CO2, nós estamos falando de fermentação alcoólica. Se não houver liberação de CO2, nós estamos falando de fermentação lática. Olha no slide. Tem um CO2 saindo do processo de conversão do ácido pirúvico em acetaldeído.
Então, se houver esse CO2 liberado aí, a fermentação é alcoólica. Lá na produção do pão, como é que é feito? Utiliza-se uma fonte também de carboidrato, sempre tem que ter uma fonte de carboidrato, né? No caso pode ser a farinha, o próprio açúcar, e aí eu vou utilizar o fermento. Aqui a gente usa aquele chamado fermento de padaria, né? Que na verdade são fungos que vão fermentar o carboidrato da massa. Durante essa fermentação, ocorre a liberação de álcool etílico e de gás carbônico. O que é importante para o pão? O gás carbônico. Quem aí já fez pão em casa, pão caseiro, sabe que tem que amassar, misturar tudo, etc, etc. E a massa tem um tempo de descansar. Atenção, o tempo da massa descansar é o tempo da fermentação acontecer. Então, quando a gente fala que a massa está descansando, aqui na biologia e lá na química, nós estamos dizendo, olha, é o tempo em que a fermentação vai acontecer. Os fungos que estão na massa estão quebrando o carboidrato, a glicose, gerando CO2. O que é o tempo de descansar a massa? É o tempo dela inchar, é o tempo dela crescer. E aí, quanto mais ela descansa, mais ela fica leve, porque mais fermentou, mais CO2 foi liberado. O álcool etílico também está sendo liberado, porém, ele é volátil. Então, normalmente, esse pão é produzido, caseiro falando, em tempos mais quentes. Não dá para produzir esse pão num dia muito frio. Ele vai ficar uma massa mais pesada. Por quê? Porque a fermentação vai ser mais lenta, então vai gerar menos CO2. É o CO2 que expande a massa. E aí ele vai deixar a massa cheia de ar, cheia de gás. Quando essa massa for ao forno, a massa vai se solidificar e esses espaços do gás é que deixam a massa leve. O álcool etílico, obviamente, ele vai evaporar porque ele é extremamente volátil. Essa é a participação da fermentação na produção do pão. O que é muito comum? As pessoas pegam um copo d'água, fazem uma bolinha com a massa e colocam dentro do copo d'água. Deixam a massa descansar. Essa bolinha vai começar a subir e vai flutuar na coluna d'água. Isso é um indicativo de que está na hora de assar o pão. Por quê? Porque houve a fermentação na bolinha, assim como houve na massa, que tá descansando. Essa bolinha vai sendo gerado gás carbônico lá dentro. Ela vai diminuindo a densidade. Então, se ela subiu, quer dizer que teve a fermentação. Então, está na hora de assar a massa. Fica essa dica que ela é importante também, tanto para fazer o pão quanto para o vestibular. Testa aí para ver se dá certo. Voltando aqui ao slide, nós vamos para a próxima fermentação, fermentação lática. Não tem a liberação de CO2 e o produto final no lugar do etanol é o ácido lático. Essa fermentação também ocorre em dois processos, um deles mais cobrado. Ela é utilizada na produção de derivados do leite, né? Iogurte, queijo, coalhada e assim por diante. E aí é pouco cobrado porque é meio óbvio, né? Assim, a fermentação lática para a produção de derivados do leite, né? De laticínios e etc. Então, isso é utilizado. Ela vai coalhar o leite, ela vai transformar esse leite líquido em um composto mais estruturado, mais solidificado, que é aquele leite coalhado mesmo, que é utilizado para o queijo e assim por diante. O outro ponto em que ela é realizada, e aí esse é mais cobrado, é quando ocorre cãibra. O nosso músculo ele é extremamente exigente em termos de energia, né? Consome muita energia. E para ele produzir muita energia, ele vai consumir também o quê? Muito oxigênio. Se você realiza uma atividade física, vem comigo. Se você realiza uma atividade física muito intensa, mais intensa do que o seu sistema respiratório dá conta, circulatório e respiratório, para não oxigenar corretamente o músculo, você exige do seu músculo mais do que a energia que você está fornecendo para ele. E seu músculo obedece você. A musculatura utilizada para fazer uma atividade física, uma corrida, uma musculação, uma atividade aeróbica qualquer, ou anaeróbica, é a musculatura estriada esquelética, que é de contração voluntária. Ou seja, se você quer, seu músculo vai movimentar. Ele vai contrair e relaxar. E aí você está exigindo que ele tenha energia, mas você não está oxigenando corretamente. Já está muito ofegante, já está muito cansado, fez uma atividade para além do que você conseguia. E se você continua exigindo do músculo, o que ele pode fazer para dar conta? Ao invés de respiração, fermentação. Porque é um processo mais rápido. Quebrou glicose e produziu ácido lático. Nesse intervalo, 2 ATPs foram produzidos. Porém, se uma molécula de glicose em respiração aeróbica
fornece aproximadamente 32 moléculas de ATP, essa mesma glicose em fermentação só fornece 2. Eu vou precisar de quase 20 vezes mais glicose para produzir a mesma quantidade de ATP. E mais, cada vez que essa fermentação ocorre, o ácido lático é gerado. Esse ácido lático, acumulando nas fibras musculares, eles travam o processo de contração, o que gera o que nós chamamos de cãibra. E aqui vai uma dica importante. A cãibra que a gente faz é o travamento do músculo, é aquela dor. Não é aquela cãibra de formigamento que as pessoas popularmente chamam de cãibra. Cuidado que no Enem tem uma habilidade que é confrontar conhecimento científico com conhecimento baseado no senso comum. Esse tipo de coisa que eu estou dizendo costuma aparecer nesse tipo de questão, para saber se você distingue o que é conhecimento popular do que é conhecimento científico. O Enem adora esse tipo de questão. Então, quando a gente diz cãibra, a gente diz a dor que é provocada pelo músculo que está contraído, travado. Né? Esse formigamento que você sente, que popularmente se chama de cãibra, nada mais é do que uma má circulação. Então, essa foi a dica de hoje sobre fermentação. Guarde essa informação e nós nos vemos no próximo vídeo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá. Instagram, warleyfs_78 e se inscreva no meu canal do YouTube para receber dicas, lives e muitos vídeos gratuitos. @warleyferreirabio. Eu te espero por lá e também te espero no próximo vídeo. Até lá.